nós vamos agora resolver uma questão, né, daquela atividade que eu enviei para vocês sobre a aula anterior, das variáveis, estatísticas, né? E nós vamos ver aqui um agrupamento em intervalos. Então, para resolver as questões 3, 4 e 5, nós temos uma tabela. Nessa tabela, nós temos os nomes de algumas pessoas e temos aqui algumas variáveis referentes a essas pessoas, como variáveis qualitativas, sexo, cor do cabelo, hobby, desempenho em matemática, e temos também algumas variáveis quantitativas, como idade, altura, peso, número de irmãos, número do sapato e manequim. Aí lá na questão 5, que eu queria mostrar especificamente essa questão, porque tem essas variações aqui em intervalos e é importante que vocês tenham essa dica direitinho. Então, nessa questão diz assim: construa no caderno a tabela de frequências da variável altura, que nesse caso na tabela foi dada em centímetros, com os valores em 6 intervalos, ou também chamamos de 6 classes. Então, para fazer esses intervalos, essas classes, a gente precisa de quê? Da amplitude total. E o que é amplitude total? Aí a gente vai lá para a tabela e vai olhar essa variável altura. A amplitude total vai ser o quê? Vai ser a diferença, nós já vimos, né, no slide anterior, entre o maior valor e o menor valor. Nesse caso, entre a maior altura e a menor altura. Então, nós temos essa amplitude total, que vai ser 175, menos a menor altura, que é 146, ou seja, 29. Então, para montar essas classes, a gente vai pegar 29 e dividir justamente por 6. Porém, 29 dividido por 6 não é uma divisão exata. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o valor, né, mais próximo. No caso, 30. 30 dividido por 6 dá 5. Então, cada classe dessa vai variar de 5 em 5. Então, vamos pegar o menor valor, 146, mais 5, 151. 151 mais 5, 156. 156 mais 5, 161. E assim por diante, nós vamos montando as classes, até chegar aqui no final. Observe que esse símbolo significa o quê? Significa que eu tenho intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, nesse intervalo eu estou incluindo 146 e excluindo 151. Observe que esse 151 vai estar aqui na segunda linha. 151 aqui e aqui vai até 155. 156 vai entrar nessa terceira linha e assim por diante. Até chegar no último intervalo aqui, que eu tenho os valores de 171 até 175. Você veja que 176 não entra, até porque lá no quadro o valor maior da altura é 175. Nessa segunda coluna nós temos as contagens, que é referente ao quê? À frequência absoluta. Então aqui eu tenho duas pessoas cuja altura varia entre 146 a 150. Aqui eu tenho duas pessoas cuja altura varia de 151 a 155 e assim por diante. No total, 25. E na última coluna, nós temos a frequência relativa. E o que é a frequência relativa? É a frequência absoluta dividida pelo total. Ou seja, eu tenho aqui 2 dividido por 25, que vai dar 8%. Né? 8%, que é 8 sobre 100, que é 0,08. E aqui também 8%. Aqui 4 dividido por 25, que vai dar 16%. E assim por diante. 11 dividido por 25, 44%. Nós já vimos aqui, né? 4 por 25, 16%. E 2 por 25, 8%. Dando um total de 100%. Ok? Então, era essa dica que eu queria deixar para vocês. E, posteriormente, teremos mais questões a respeito desse assunto. E valeu, bons estudos para vocês.